Os nutricionistas estão preocupados com a alimentação nas escolas. No arranque do ano letivo, a Ordem promove um seminário sobre o sistema alimentar escolar. É nossa convidada em estúdio, Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. O que é que mais preocupa os nutricionistas neste início do novo ano escolar? Preocupa-nos que as crianças possam ter uma alimentação que seja adequada, não só dentro da escola, mas também fora da escola. Mas, de facto, a escola é um espaço imensamente privilegiado para que as crianças possam comer adequadamente, quer no bar da escola, quer no refeitório, e depois terem as necessárias competências para, fora da escola, poderem ter escolhas alimentares que sejam assertivas. Porque, de facto, aquilo que as nossas crianças estão a comer não é de todo adequado. Não é adequado o que comem fora da escola, mas também não é adequado o que estão a comer dentro da escola. Há muito que fazer para melhorar a disponibilidade de alimentos que sejam saudáveis e apetecíveis, que as crianças gostem, não só no bar, no bufete da escola, mas também no refeitório. Porque há aqui uma questão que é preciso que nós tenhamos ter a noção. Pode haver imensos referenciais para aquilo que deve ser a oferta alimentar, com aquilo que deve ser servido, mas depois, por um lado, é preciso que se cumpra, que seja efetivamente fornecido, que esteja, mas depois, por outro lado, também é preciso que as crianças o comam, porque muitas das vezes não é cumprido, outras das vezes até a escola pode ter um ambiente alimentar saudável, mas as crianças não lhes interessa aquilo que lhes é fornecido. E muitas vezes optam até por sair da escola e fazer refeições noutros locais. Quando têm autorização para sair, porque é evidente que as idades são diferentes e quando nós estamos a falar de escola, nós estamos a falar desde o primeiro ciclo, ou até podemos estar a falar no jardim de infância e estamos a falar até ao 12º ano. Portanto, é muito ano, muitas idades diferentes, com comportamentos, com atitudes, com conhecimentos muito diferentes. Tem de haver uma mudança cultural, completamente. Porque é preciso alterações de hábitos não só por parte dos alunos, mas também em todos os estabelecimentos que fornecem refeições do país e nas escolas. Falava do cumprimento daquilo que está estabelecido. Para que isso seja feito, é necessária mais fiscalização? É necessária mais fiscalização, é preciso mais vontade e é preciso aquilo que eu venho a dizer, até parece que é falar em causa própria, mas é necessário que as escolas tenham nutricionistas, porque de facto não têm. E se o país apostou neste recurso profissional, que é precioso, por que não aproveitar naquilo que são os locais de excelência? Para que nós possamos ter crianças que querem comer o que é saudável, é preciso trabalhar estas questões. Os comportamentos das crianças, os conhecimentos das crianças, que o discurso seja sintónico entre aquilo que vem nos manuais escolares, aquilo que é a percepção dos professores e dos auxiliares de ação educativa. Portanto, todos na escola têm que ter a mesma linguagem. Portanto, nós temos que aumentar os conhecimentos dos próprios professores, dos auxiliares, haver referenciais e também dos pais, porque em casa os alunos também se habituam a determinados alimentos. Envolver os pais. Devo-lhe dizer que a Ordem dos Nutricionistas fez uma proposta completa daquilo que deve ser o sistema alimentar escolar, aquilo que deve ser a cultura alimentar nas escolas. Entregou à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Educação no início deste ano, numa reunião que foi muito proveitosa, porque tivemos a oportunidade de explicar aquilo que deve ser o sistema alimentar, porque numa conversa curta é difícil de explicar, mas numa conversa com algum tempo e com documentos para quem de direito, estamos a falar na Secretaria de Estado com competências para o efeito, é possível de ser explicado aquilo que deve ser feito. Agora é preciso ter vontade política para o fazer. E neste capítulo o Ministério da Educação tem que dar passos mais firmes. Tem trabalhado, e também em conjunto com a Ordem, porque a Ordem tem-se posicionado para auxiliar num conjunto de produção de documentos normativos que são importantes, mas as normas exigem que depois haja fiscalização do cumprimento das normas para que de facto a oferta alimentar, a disponibilidade alimentar seja adequada, mas depois é preciso trabalhar o comportamento das nossas crianças em conjunto com os professores, com os auxiliares e com os pais, numa lógica de um ambiente alimentar que seja perfeitamente salutogénico, que apeteça comer o que é saudável e que o saudável não seja aborrecido, chato e que eu no final do dia até desperdice. Porque deixe que lhe diga uma coisa, o desperdício alimentar nas escolas é muito elevado. No seminário de
onde eu venho, que está a decorrer no dia de hoje, foram apresentados ainda há pouco dados em relação ao desperdício alimentar que ronda dos 30% a 60%. É imenso. É comida que vai para o lixo, que não é comida, que é desperdiçada, é dinheiro de todos nós e é perda de anos de vida das nossas crianças, anos de vida saudáveis, e estamos a perder uma oportunidade de as educar, porque nem todos os países têm aquilo que o nosso país tem, que é a alimentação ser gratuita ou ser subsidiada. E, portanto, se nós conseguimos que na nossa Constituição esteja espelhado o direito à educação, em que o direito à alimentação, de uma forma não direta, mas inversa, está lá. Em que há uma série de peças legislativas que dizem que as nossas crianças têm direito a comer de graça ou com subsídio, pagando pouco pela alimentação nas escolas, em que temos um programa de leite escolar importantíssimo, um programa que se chama o regime de fruta escolar, em que é fornecida às crianças fruta vários dias por semana. Portanto, se há uma aposta tão grande... Mas é mais fácil controlar aquilo que é fornecido nas escolas do que fora dos estabelecimentos de ensino. Também se pode legislar nesse sentido. E tem sido legislado, menos açúcar, menos sal, mas ainda assim é mais difícil controlar. Sem dúvida, mas pensei que me estava a perguntar à volta da escola. À volta da escola. Sim, o que tem sido legislado para haver medidas para a redução do consumo de açúcar, de sal, de gorduras trans, é importantíssimo e é transversal, uma série de medidas que são transversais a toda a população. Mas eu pensei que a Cristiana me estava a perguntar na oferta alimentar à volta do espaço da escola. Também porque à volta do espaço da escola as medidas que têm sido implementadas são generalistas, não são tão eficazes. Pode haver medidas muito direcionadas, outros países já o têm feito, porque senão, se nós não envolvermos a criança para que ela queira comer saudável, e volto a dizer, o saudável ser muito apetecível, porque se não souber bem, se a comida for fraca de sabor, fraca de aspecto, se não estiver dentro da cultura alimentar das crianças e dos adolescentes, eles vão rejeitar. E eles têm que ser envolvidos. Não pode ser um regime impositivo, mas tem que ser com o envolvimento das crianças. E quando elas são envolvidas, as crianças e os adolescentes respondem muito bem. É preciso pegar neste fio desta meada e trabalhá-lo e não termos mitos urbanos que o mau da fita é a adjudicação e que o bom da fita é a administração direta, porque não é aí que reside o problema. Se nós de hoje para amanhã decidirmos não adjudicar e decidirmos que todas as escolas passam a ser de administração direta, vamos ter um problema, porventura, que ainda pode ser pior do que estamos a ter neste momento. Portanto, não é essa a questão. A questão é encarar de frente o sistema alimentar escolar e trabalhá-lo como um todo. E aí é o Ministério da Educação que tem que agarrar este assunto. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu é que lhe agradeço. Bom dia. Eu é que lhe agradeço.